no Evangelho de João, no capítulo 19, e nós vamos ler os versículos de número 17 e 18. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 17 e 18. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Queridos, a cruz, ela tem uma simbologia muito variável. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, ele disse que a cruz, para os gentios, representava a loucura. E no mesmo versículo, ele diz que, para nós que somos salvos, a cruz significa o poder de Deus. Para muitas pessoas, para o mundo, a cruz, ela significa morte. Se nós visitarmos os cemitérios, pelo menos os cemitérios antigos, há várias cruzes sobre tumbas, indicando ali o fim daquelas pessoas. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos nesta noite para algo muito maior, para algo que tem que trazer alento ao nosso coração, porque a cruz vazia, para nós que cremos, não é um ponto final na nossa história, mas ela é vida, e ela é o começo de uma caminhada, é o começo de uma transformação, é o começo de uma mudança nas nossas vidas. Foi pela cruz que Cristo, ao entregar a sua vida, Ele nos deu e nos garantiu vida plena, vida abundante. Então, quando nós olhamos para a cruz, ela não tem que significar para nós o fim, mas ela tem que significar o começo. Ela tem que significar a esperança para os nossos corações. E a igreja tem que lembrar isso ao mundo. A igreja tem que fazer com que o mundo entenda que a cruz é algo muito maior. Que a cruz, ela não tem que ser para nós um sinal de tristeza, mas sim um sinal de alegria, um sinal de vitória, porque foi na cruz que Jesus venceu a morte. Trouxe esperança para os nossos corações de uma continuidade, de uma vida eterna, garantida por Ele na cruz, ao derramar o seu sangue, num lugar que era meu e que era seu. Nós podemos dizer, sem sombra de dúvida alguma, que a cruz, ela representa a maior expressão de amor de Deus pelo homem. Quando nós pensamos que Cristo se entregou a um tipo de morte que culturalmente, na época, sob o poderio romano, a cruz era uma pena
para aquelas pessoas que viviam fora da lei, que tinham transgredido uma grande quantidade de leis, tinham cometido crimes que mereciam com que a pessoa fosse levada àquele tipo de punição. E todos nós sabemos que não era uma morte fácil, não era uma morte rápida, pelo contrário, a cruz era para infringir sofrimento, para infringir dor e para também servir de aviso e de exemplo para que aquelas pessoas não cometessem as mesmas coisas que os crucificados haviam cometido. Mas há uma diferença muito grande entre Cristo, que foi crucificado, e entre aquelas outras pessoas que foram crucificadas também. Porque a palavra de Deus nos diz que Cristo não havia cometido nenhum pecado, nenhum delito, para que ele fosse submetido a uma morte como a morte de cruz. Mas então, por que Cristo, que não cometeu nenhum crime, nenhum pecado, teve que morrer da forma como ele morreu? Porque o amor dele por mim e por você é maior do que tudo que nós possamos imaginar. A morte na cruz, o Cristo crucificado, o Cristo encarnado, aquele que deixou a sua glória, que deixou o seu trono e que assumiu a forma humana, se colocando na posição da sua criatura, se entregando na cruz, morrendo para mim, por você, por toda a humanidade, uma humanidade decaída, uma humanidade depravada, uma humanidade que, na verdade, não mereceria ser salva. Mas a palavra de Deus diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte de Jesus na cruz, ela é a expressão desse amor. Porque ele assumiu uma dor que era para mim e para você. Ele assumiu o ultraje desse tipo de morte por mim e por você. E se nós estamos hoje neste lugar, é por causa da cruz. É por causa da vida que foi entregue ali, do sangue que foi vertido no nosso lugar, para nos dar esta vida. E é interessante nós notarmos que a cruz, ela não foi um acidente na vida de Jesus. Não foi também uma surpresa para ele, o Calvário. Jesus já antevia o Calvário. Jesus já antevia a cruz, desde o seu nascimento. E se nós olharmos a palavra do Senhor, até mesmo antes dele nascer, a palavra do Senhor já anunciava a cruz, ela prefigura a cruz. Porque o Velho Testamento, ele lança luz sobre os acontecimentos do Novo Testamento. E o Novo Testamento corrobora as verdades que o Velho Testamento testifica a respeito de Cristo. Essa é a beleza da palavra de Deus, porque ela não se contradiz. O Novo Testamento não anula o Velho. O Velho não se sobrepõe ao Novo, mas há um diálogo, uma interação perfeita entre as duas partes. Porque lá no Gênesis foi lançado a base da nossa salvação. Muito obrigado.
E a sombra da cruz permeia toda a caminhada da palavra de Deus. As bases dela, lançadas no Gênesis. E a sombra dessa cruz e da pessoa e da figura de Cristo caminham por toda a vida. Do Gênesis ao Apocalipse. Então Jesus, ele conhecia a sua trajetória. E ao contrário das pessoas que tiveram, como destino final a cruz, e ao olharem para aquela cruz deveriam sentir um pavor tamanho, porque sabiam do que lhes aguardava ao serem crucificados. Já foi dito aqui e outras pessoas, nós já ouvimos isso, o quão longa e dolorosa é a morte na cruz. E as pessoas temiam a cruz. Mas Jesus, embora a palavra nos diga que dali do Getsemane ele tenha sentido uma grande angústia em seu ser, porque ele era humano, mesmo sabendo daquilo que o aguardava, ele caminhou confiadamente para a cruz. Ninguém o obrigou a ir para a cruz. Ele o fez de forma voluntária. Ele o fez porque ele sabia da sua responsabilidade. Ele o fez porque ele sabia que esta era a vontade do Pai, não apenas para a sua vida, mas para a remissão dos pecados de toda a humanidade. Porque essa era a única forma de nós termos acesso de novo ao Pai. Acesso esse que foi perdido quando ali no Éden os nossos pais desobedeceram ao Senhor, descumprindo uma regra que Ele havia estabelecido. A Bíblia diz que para que haja remissão de pecados é necessário que haja derramamento de sangue. Por isso que a Bíblia menciona, ao mencionar a questão do sacrifício, e lá no Novo Testamento há uma comparação dizendo que Cristo é o Cordeiro. E o sangue desse Cordeiro precisava ser vertido na cruz para limpar a mim e a você dos seus pecados. Não há outro meio de nós sermos salvos, não há outro meio de nós nos achegarmos até a Deus, de nós irmos até a Deus, não há outro meio de nós experimentarmos uma vida eterna se não for por meio do sangue de Cristo derramado na cruz, vertido na cruz para limpar a mim e a você dos nossos pecados. Nós precisamos da cruz. A cruz permeia as nossas vidas. A cruz tem que ser algo que nós temos que olhar para ela sem ter medo dela. Porque Jesus disse, é interessante o texto de João, se você ler a crucificação dos outros 3 evangelhos, não se menciona nos outros 3 evangelhos que, como João mencionou, que Jesus tomou a sua cruz e a levou. Isso é muito interessante nós notarmos esse detalhe que João traz. Porque Jesus, além de saber do seu destino, ele toma o seu destino nos braços, ele toma a sua punição nos ombros, e ele mesmo carrega a sua cruz, o lugar onde ele seria pendurado, o lugar onde ele sofreria as mais atrocinantes dores, ele leva a sua cruz. Por isso que Jesus vai dizer na sua palavra que nós deveríamos também fazer o quê? Tomarmos
a nossa cruz. E ele deu exemplo daquilo que ele falou. Porque ele mesmo levou a sua cruz. Depois de ter sofrido açoites, depois de ter sido humilhado, depois de ter sido colocado na sua cabeça a coroa de espinhos e ter sido ali espancado com um caniço, moído, ainda assim ele pegou a sua cruz e carregou em direção ao Gólgota. Algum tempo atrás, o seminarista Sandro, ele pregou neste mesmo púlpito sobre o texto de Isaías 53. Eu gostaria que os irmãos abrissem a sua palavra, a palavra do Senhor, neste texto, Isaías 53, de 1 a 12. Esse é um texto que particularmente fala muito ao meu coração, porque ele é a profecia messiânica mais clara a respeito do sacrifício de Cristo, daquilo que ele sofreria. Eu não sei o que passou no coração de Isaías quando o Senhor revelou a ele aquilo que o seu escolhido sofreria para que nós fôssemos curados, para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos vivificados. Mas eu tenho a impressão de que algo muito forte acontecia dentro do coração de Isaías quando ele recebeu a revelação desta palavra. Porque é um texto que impacta. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler esse texto detalhadamente. E embora ele traga uma expressão e expressões de um grande sofrimento, quando nós, iluminados pelo Espírito Santo de Deus, lemos esse texto, o Espírito Santo de Deus faz transparecer no nosso coração e abre a nossa mente para que a gente veja uma grande expressão de amor sendo dita neste texto. E nessa hora a gente para de perceber um pouco a violência descrita neste texto. E nós começamos a enxergar o amor que permeia a revelação que esse texto traz acerca daquilo que Jesus sofreria na cruz por mim e por você. Nós sabemos que Cristo, ele não foi levado à cruz por qualquer outra circunstância que não fosse a vontade de Deus. Cristo não foi morto porque a liderança religiosa judaica da época tramou para que ele fosse assim condenado. Porque se ele quisesse, ninguém na face da terra seria capaz de levá-lo à cruz. Quando ele estava para ser preso, os irmãos também conhecem esse texto, ele estava no Getsemane. E quando os soldados chegaram para o prender, e os discípulos, os discípulos, pelo menos Pedro, tentou impedir ali a prisão do Senhor, ele fala: se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e Ele enviaria legiões de anjos. Então, queridos, embora a Bíblia aponte para essa movimentação da liderança judaica da época para condenar Jesus e para levar Jesus à cruz, nós sabemos que o
que aconteceu ali não foi por vontade humana, mas foi por vontade do Pai. E Jesus aceitou o seu destino, porque para ele era fundamental cumprir a vontade do Pai. Foi isso que ele fez e falou quando estava ali no Getsemane, em meio às dores, em meio à angústia, ao pedir ao Pai que passasse dele esse cálice. Jesus termina essa palavra dizendo: mas que se faça a sua vontade. A ida de Jesus à cruz, ela não foi motivada por circunstâncias humanas. Ela foi motivada, primeiro, por uma obediência incondicional à vontade do Pai. E segundo, por um amor incondicional por uma humanidade caída que precisava ser restaurada do seu estado de morte e de pecado. E isso só se poderia ser feito através da cruz. E quando eu ouço aquele hino que diz: sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, o meu gozo, a minha alegria será. E é interessante que esse cântico continua dizendo: levarei eu também minha cruz, até por uma. Que maravilha, querido, nós podermos saber disso. Saber que ali na cruz, todo aquele castigo, e nós podemos ver isso de forma muito clara no texto de Isaías. A palavra diz que o que levou Jesus à cruz foram os nossos pecados. Cumprindo a vontade do Pai, nos amando incondicionalmente, Jesus vai à cruz, porque os nossos pecados, que havia nos separado e nos separam ainda hoje do Senhor, precisavam ser perdoados de uma vez por todas. Então Cristo precisava verter na cruz o seu sangue uma única vez, para nos purificar e para nos dar vida abundante. O versículo diz, no versículo 5, que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. A palavra de Deus diz no versículo 8, parte B, que por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. O versículo 12 de Isaías 53 diz: levou sobre si o pecado de muitos. O versículo 4: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Os açoites não mataram a Jesus. Não foram os soldados, não foram os suplícios que ele sofreu fora da cruz e já na cruz, mas fomos nós, por causa dos nossos pecados, que precisavam ser limpos, para que nós pudéssemos novamente sermos reconciliados com Deus, através da morte de Cristo na cruz, a expiação que ele fez na cruz pelos nossos pecados. A Bíblia diz que na cruz ele foi feito pecado por nós, embora ele não tivesse jamais em toda a sua existência cometido pecado, mas ele se fez pecado por nós na cruz para nos redimir. Nessa noite, querido, nós temos que entender e trazer à nossa memória, lembrarmos sempre desse grande amor com que Deus nos tem amado até o dia de hoje.
ou que Deus tem amado a uma humanidade que insiste em permanecer no pecado, de uma humanidade que insiste em se manter distante de Cristo, do senhorio dele. Nós precisamos, como igreja, lembrar a esta humanidade que na cruz há redenção para eles, que na cruz há esperança, que na cruz há vida, que na cruz há remissão de pecados, e isso só pode ser desta maneira, porque um dia Ele desceu do céu, Ele abriu mão do seu trono, Ele abriu mão da sua glória, Ele abriu mão do seu poder, Ele abriu mão da sua divindade, para estar nesta terra, e sofrer o que sofreu, para que nós pudéssemos ter salvação. A cruz, ela simboliza para nós esta salvação, que não pode ser dada ao homem de nenhuma outra forma, somente pela cruz. Continuando nessa perspectiva, o versículo 6 diz, versículo 6, o versículo 10, o versículo 4, aponta também para os motivos que levaram Jesus a aceitar a cruz. O versículo diz que o próprio Deus, o seu Pai, o levou àquele lugar. O versículo 6 diz: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O versículo 10 diz: todavia, ao Senhor agradou eu, fazendo enfermar. E o versículo 4, parte B, nos diz: e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Não foi a multidão que diante ali do julgamento de Pôncio Pilatos gritava de forma ensandecida, cegada por um ódio que não tinha razão para ser, mas que naquele momento se manifestava ali de uma forma muito raivosa, odiosa contra a pessoa de Cristo, pedindo que ele fosse crucificado. A palavra diz que aquela multidão, tomada por aquele ódio, por uma raiva, pedia que Jesus fosse crucificado. Crucifica-o! Crucifica-o! Solte-nos Barrabás! Crucifica-o! E mas embora o texto, a pessoa, ao ler o texto, possa achar que foi a vontade daquelas pessoas que determinou o fim de Jesus Cristo, a palavra de Deus nos aponta uma outra verdade, que foi a vontade do Pai que o colocou naquele lugar. Quando o mundo envolto em pecado, quando o mundo permanece nesse estado de pecado, há uma afronta à cruz. Porque a cruz, ela mantém a sua mensagem atual até o dia de hoje. Essa mensagem trazida pela cruz para os nossos corações, ela não caduca, ela não perde a sua intensidade, ela não perde a sua validade, ela não perde o seu poder, ela não perde a sua beleza. Porque todas as vezes que nós olhamos para a cruz, ela tem que trazer esperança para o nosso coração e simbolizar vida que continua. E tanto isso é verdade, que a cruz não possui a vida de Cristo. Porque a palavra de Deus diz que Ele entregou voluntariamente o seu filho e que Ele tinha poder para fazer. E Ele o fez do
no terceiro dia, vencendo a morte, e conseguia aprisionar todas as pessoas, todos os seres humanos. Mas ela não foi capaz de aprisioná-los, porque Ele ressuscitou, Ele está vivo, e Ele está assentado à direita de Deus, porque a palavra assim nos ensina. Então a morte na cruz, ela não pode ser um ponto final, porque a cruz está vazia. Mas o trono está ocupado, e continuará ocupado por aquele que reina para sempre. E isso é uma esperança para o nosso coração, porque nós sabemos que aquilo que Ele disse a respeito de si e do Pai, o plano de salvação, o plano de redenção do Senhor, está em pleno andamento, porque do trono Ele continua a salvar o perdido. Do trono, através da mensagem da cruz, Ele continua a limpar pessoas do pecado. Do trono, através da cruz, Ele continua chamando, nomeando os mortos para a vida. Porque eu e você, a Bíblia diz, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Cristo nos deu vida. Cristo nos chamou da morte para a vida. Ele nos chamou do reino das trevas para o reino do seu amor, por meio da cruz. E o fez de forma espontânea. Nós, como igreja, não podemos perder de vista e não podemos deixar de anunciar ao mundo que a cruz é redenção para aqueles que estão perdidos. As pessoas precisam saber, esta mensagem precisa ser uma mensagem pregada continuamente dentro das igrejas. As pessoas precisam saber e conhecer que esse Deus que nos amou de forma intensa, plena, se entregou por nós na cruz, vertendo ali e entregando, dando voluntariamente a sua vida no nosso lugar. Nós, como igreja, precisamos sempre nos lembrar da cruz. E as pessoas lá fora precisam saber dessa verdade. A igreja